Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela Docton TV, conversando hoje com o professor Frederico Fernandes Dutra sobre o projeto integrador do 7º período, orientado pelo professor Dário Júnior. E o tema é Acesso à Justiça. Professor Frederico, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Você que já esteve aqui algumas vezes, sempre tratando das questões trabalhistas e das questões previdenciárias. Um aspecto crítico, para poder, de alguma forma, permitir uma reflexão daquele que nos assiste aqui. E o tema de hoje é o acesso à justiça, do ponto de vista da justiça do trabalho. Então, eu queria muito destacar aqui que a sua presença está totalmente envolvida com essa temática, porque, além de professor de Direito do Trabalho e Previdenciário da Rede Docton de Ensino, você também é advogado militante na área. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Oscar. Fico satisfeito da gente ter esse espaço aqui para debater, porque nem sempre na vida cotidiana do advogado a gente tem esse espaço para debater tão livremente. Às vezes a jurisprudência nos prende, às vezes o desejo do que o cliente quer te prende numa determinada ação. E na academia a gente tem essa liberdade, de pensar livremente como cientistas do direito e evoluir. É assim que se faz o direito evoluir, E fico satisfeito de ter essa oportunidade aqui. E o programa Direito em Foco, nesse ano, ele está dando muito destaque a essa questão do projeto integrador, justamente para que a sociedade possa compartilhar com a gente os conhecimentos que no dia a dia a gente estuda aqui na academia, mas ao mesmo tempo a gente vivencia na realidade, na sociedade. Para a gente começar, de alguma forma, lançando luz sobre a nossa conversa, como é que você considera essa questão do acesso à justiça hoje? Bom, no caso, o acesso à justiça do trabalho, eu entendo que piorou um pouco com a reforma. Houve um momento histórico em que se favoreceu muito a justiça do trabalho, especialmente a partir da década de 70, onde se definiu como seria o funcionamento e a expansão da justiça do trabalho fisicamente. Então, sobre o aspecto físico da justiça, da existência do prédio do judiciário trabalhista nas cidades, nas varas, isso cresceu bastante durante a década de 70, 80, a partir da década de 70, E houve um momento em que isso se estagnou. E hoje a gente tem uma outra circunstância que é a questão do acesso real da pessoa, do jurisdicionado lá, e não somente da questão física, a questão jurídica, O que é que a pessoa tem que ter, quais requisitos que ela vai ter que preencher para conseguir acessar o judiciário trabalhista. E isso tem mudado um pouco, especialmente depois da reforma. E do ponto de vista da comparação, o que seria o ideal? Você está falando assim, o acesso à justiça, o acesso real à justiça. Então a gente tem lá o edifício, o prédio, tem a questão de um juiz específico para poder julgar as relações trabalhistas. Mas o que seria o ideal para a gente poder efetivamente dizer que a gente tem o acesso à justiça do trabalho no Brasil? Olha, é ideal que se cumprisse o que a lei determinou há um tempo atrás, com relação à quantidade de processos e à quantidade de varas. Há uma relação estabelecida pela lei, onde existe deveria existir uma quantidade de varas para uma quantidade de processos e de trabalhadores no local. Comarcas, aliás, não comarcas, porque não se usa essa palavra, de justiça do trabalho, a gente fala de vara, A circunscrição territorial é a vara. E as varas do trabalho em locais com menos demanda, elas atendem a estes requisitos legais. Caratinga, por exemplo, atende e até sobra, tem pouco processo para a vara do trabalho. Mas locais mais industrializados, esse número fica bastante a dever. Por exemplo, a nossa região próxima aqui de Ipatinga, região metropolitana ali do Vale do Aço,
fica a dever bastante. Você lá tem várias varas do trabalho e elas têm muito processo e os processos se acumulam, o que não acontece, por exemplo, em Caratinga. E com essa ideia, né, com essa notícia da reforma, né, trabalhista, né, essas discussões todas que nós estamos tendo aí nos últimos tempos, como é que a gente pode, né, você falou que acaba sendo, né, contrário ao que se estabeleceu ali, mas como é que a gente pode trabalhar a ideia da Constituição Federal e essa reforma da legislação trabalhista? Houve algum tipo de afronta? Eu digo porque os defensores da reforma trabalhista, eles destacam muito essa questão de que não houve afronta à Constituição Federal. Você concorda com isso? E se discorda, por que onde é que está a discrepância? Olha, sob o meu ponto de vista, a reforma piorou bastante a situação para o trabalhador, tanto em questão do direito material, quanto na questão do direito processual. Nem todos os pontos ferem a Constituição, mas nesse aspecto que estamos falando aqui hoje, existem vários pontos que afrontam a Constituição. E chega a ser flagrante a ofensa. A gente não precisa nem explicar muito, nem é difícil de entender, não. Especialmente no que tange ao assunto acesso à justiça, quando olhamos pela questão do princípio da igualdade, da isonomia. Vou te dar um exemplo. Temos alguns pontos que podemos dar de exemplos. Quando a reforma diz que muda a questão do arquivamento do processo por causa da ausência do reclamante na audiência. O reclamante ajuiza o processo e não vai no dia da audiência. Antes arquivava-se o processo simplesmente e ele poderia ajuizar novamente, né? É muito comum o trabalhador não ir porque foi intimidado. Às vezes é até a situação de um desempregado que não tem nem dinheiro. Eu já tive essa circunstância comigo, com um cliente meu, ele não tinha dinheiro para comprar passagem para ir na audiência. Então, a justiça tinha mais tolerância com isso, porque a lei permitia. E agora, o artigo 844, com a nova redação, diz que se o reclamante não for, o processo será arquivado e ele será condenado nas custas. Até aí, vemos apenas uma piora no tratamento, mas fica inconstitucional quando diz que ele vai pagar as custas, mesmo se ele for beneficiário da justiça gratuita, a não ser que ele prove que não tem condição nenhuma de pagar. Então, vejam, a Constituição garante o princípio da isonomia, que fala em tratar iguais como iguais e desiguais como desiguais. Então, a condição financeira da pessoa deve ser considerada nesse momento. E subjetivamente, não objetivamente. E, além disso, a questão do acesso ao judiciário. O artigo 5º garante que nada escapa à apreciação do judiciário e um pouco mais adiante, em seus incisos, garante a justiça gratuita para quem não tem condições de arcar com as custas. Então, veja, o trabalhador, quando vai à justiça, na maioria imensa das vezes, ele está ali pedindo verba alimentar. E sobre essa verba alimentar, se cobrar umas custas que às vezes ele nem tem condição de pagar. E pior, como ele não foi à audiência, ele não recebeu nada e ainda assim teria que pagar as custas. Então você está falando de uma pessoa que está desempregada, lutando para ter uma verba alimentar que não teve, que não foi paga e deveria ser, não foi porque alguém descumpriu a lei, e mesmo assim ela vai ter que pagar custas ao judiciário. Essa questão é tão óbvia que recentemente o Tribunal Regional da Terceira Região, que é aqui de Minas Gerais, ele editou uma súmula, a súmula de número 7272, que diz que é inconstitucional, por ofensa a esses três princípios que eu disse aqui, da igualdade, da inafastabilidade do judiciário e da justiça gratuita, do acesso ao judiciário. Uma crítica também que volta e meia a gente escuta é com relação
a mudança, né, das leis trabalhistas no sentido de o negociado prevalecer sobre o legislado. Né? Essa crítica, ela procede, né? Como é que você enxerga essa possibilidade, né, do trabalhador negociar com o seu empregador e essa situação, de alguma forma, poder ser favorável, né, a esse que presta o serviço? Olha, eu sou absolutamente contra. Eu parto do princípio, que é a ideia geral do direito do trabalho, de que as normas de proteção ao trabalho, elas não têm só um aspecto econômico. Elas têm um aspecto de proteger também a saúde do empregador e a sua dignidade. E saúde e dignidade são direitos indisponíveis. No direito penal é mais fácil enxergar quando você diz que alguém matou outra pessoa. Você imagine se pudéssemos negociar um assassinato. Não, vamos negociar, se você deixar eu te matar, assinar um contrato falando que eu posso te matar, tudo bem, você abriu a mão do seu direito à vida. É tão absurdo que a gente não consegue nem imaginar isso, né, numa sociedade. Com os direitos trabalhistas é do mesmo jeito. Eu assinar que eu posso trabalhar, né, muitas horas em seguida, sem intervalos, isso está ferindo a minha saúde. A minha saúde é um direito indisponível. É como se eu estivesse autorizando um empregador, o meu empregador, a destruir a minha saúde. Porque, por contrato, assim o fizemos. E nós sabemos que numa relação de contrato civil, as partes negociam de igual para igual. E numa relação de empregado e patrão, onde um depende mais do fechamento daquele contrato do que o outro, o empregado está sempre numa situação inferior, porque ele precisa mais do emprego. A lógica do capitalismo é que sempre há mais gente procurando emprego do que vaga de emprego. Sempre foi assim. Não existe na história do capitalismo um país inteiro onde tivesse uma taxa de desemprego negativa. Tivesse mais vaga de emprego do que a gente procurando. Né? O pleno emprego não existe. Nunca existiu. E se você olhar ainda num país onde crescia-se o desemprego, como era a época da reforma, você dá como solução patrão negociar com o empregado, você está estimulando ainda mais essa desigualdade. Te interrompendo, porque você me fez lembrar aqui de uma situação que é paradoxal, né? Você apontou muito bem essa questão do desemprego, e no Brasil hoje a gente vive uma questão de desemprego formal muito forte. Não quer dizer que os desempregados, eles não estão trabalhando, mas esses que não estão formalmente empregados, eles trabalham sem muitas garantias que promovem a dignidade. E, ao mesmo tempo, a gente vê hoje uma expansão do trabalho em relação aos indivíduos. As pessoas estão trabalhando muito mais do que trabalhavam antes e as pessoas estão ficando à disposição. Eu vi uma reportagem recentemente falando do infoproletário. É a pessoa que não consegue ter o sossego do descanso porque ele está conectado o tempo todo com as redes sociais com uma finalidade de trabalho. Então, como você apontou duas questões que são relevantes, né, para a nossa reflexão. Uma é o desemprego e a outra esse potencial tempo que tem que ser dado, né, no trabalho. Então, uma pessoa que está encaixada formalmente, ela não vai dizer não. Ela vai trabalhar quantas horas for necessário, porque ela enxerga o outro lado do desemprego. O que é melhor? Trabalhar muitas horas, perdendo a saúde, ou ficar desempregado e não ter condições de garantir a sua dignidade? Exatamente. A realidade força o empregado a aceitar qualquer coisa que vier do patrão. Ele só acontece depois que ele é demitido, quando ele vai à justiça. Mas enquanto ele é empregado, ele não vai à justiça. O que é um outro ponto aqui que tem a ver com o nosso assunto, que é o acesso à justiça, né? O aspecto psicológico da reforma. Já existia, especialmente nas cidades menores, esse preconceito contra aquele trabalhador que vai à justiça. Os empregadores conversam entre si, isso é comum, a gente sabe disso, e eles não contratam quem já foi à justiça.
ou pelo menos tentam fazer isso, né? E com a reforma e a dificuldade que se criou para o acesso à justiça, isso piorou ainda mais a situação dos empregados. E eu acho que a reforma foi ruim, mas a sombra dela é ainda muito pior. Quando toda uma sociedade está sob o comando de uma nova maneira de se fazer política, que valoriza menos o empregado e que olha só as mazelas dos empregadores. Essa mesma sociedade é a que fez uma reforma recente trabalhista, que dificulta o acesso ao judiciário, as pessoas acabam desanimando de ir. Então, a Vara do Trabalho de Caratinga, por exemplo, ela teve uma queda imensa na procura pelos processos, né? Pela justiça. As pessoas estão desistindo de ir à justiça pedir o que é direito delas. E isso é terrível. E até um certo momento se justifica por causa das dificuldades criadas pela reforma. Mas uma grande parte é psicológica. Uma grande parte é um medo. O medo que o empregador tem, às vezes até o medo que o advogado tem de levar aquele caso à justiça e perder. E eu acho que esse medo, ele ainda está um pouco fora da realidade. Esse medo está maior do que deveria ser. Eu acho que as pessoas, os cidadãos, os trabalhadores e os advogados deveriam ter, né, menos medo dessa sombra da reforma. Com vistas a esse acesso à justiça, né, garantindo uma segurança de que o trabalhador possa buscar, né, essas soluções, né, na vara do trabalho, eu estava pensando aqui se não seria interessante, como no direito de família, as discussões relacionadas à família, se na justiça do trabalho não caberia uma questão em relação ao sigilo, né, para evitar que o nome dos trabalhadores fiquem expostos nos murais, né, o acesso, né, pela via digital, né, aos processos, porque isso garantiria, né, uma certa segurança para que isso não pudesse ser utilizado contra eles numa busca de um novo emprego, né? E tem que se garantir realmente a possibilidade de discussão, justamente para que a gente possa ter uma melhora do ponto de vista dos empreendimentos, né? Os empreendimentos, eles têm que observar a lei. Os empreendedores, eles não podem utilizar do seu poder econômico para poder estrategicamente escolher o que eles vão cumprir, contando com a inércia ou com o receio e o medo do trabalhador buscar aquela solução na justiça, né? Do ponto de vista do que você está abordando aqui, é bem temerável, né, essa reforma, por poder privilegiar uma situação negociada com pessoas que às vezes são vulneráveis, né, em detrimento da legislação. Com base nisso que você falou, a essência do direito do trabalho está fincada no princípio da isonomia. A ideia dessa igualdade é tratar iguais como iguais, tratar desiguais como desiguais. Então, tudo o que é aquilo que tem relação à dignidade, a lei deve nos equiparar. E todas as nossas diferenças que nos diminuem, a lei deve nos dar privilégios que compensam essa situação. Então, o direito do trabalho, ele é isso. Constata-se que na relação empregado-empregador, os dois não são iguais, porque um sempre precisa mais daquela situação do que o outro. Dado ao que acabamos de falar aqui, o capitalismo nunca teve taxa de desemprego negativa. Então, sempre tem mais gente precisando de emprego do que patrão precisando de empregado. Então, ele tem mais liberdade para negociar. É por causa disso que a lei vem a proteger, então, o empregado, com base no princípio da isonomia. E o princípio da isonomia deveria levar em consideração também essa situação que você falou, né, de ver que é o trabalhador que está ali exposto, né, tendo o seu nome exposto, ele pode ser prejudicado mais à frente. E assim, a gente está escutando muito falar que a justiça do trabalho vai acabar, né, que está no fim, que vai ter outras formas de lidar com essa questão das relações trabalhistas.
né, como é que você enxerga essa possibilidade? E como advogado, né, o que você destacaria, né, para aqueles que estão numa relação trabalhista que esteja conturbada? Vale a pena ainda buscar a justiça? Vale a pena buscar a justiça do trabalho. E antes de tudo, você deve consultar um advogado, né? O advogado, bem esclarecido, ele vai saber dizer se o seu caso tem chances de ser vitorioso ou não. O que não pode é você, como trabalhador, de antemão já desistir porque acha que vai ser difícil, sendo que, na verdade, o trabalhador nem sempre tem o conhecimento técnico necessário. Então, ele deve consultar um advogado que vai ter o conhecimento técnico necessário para isso. Ok. Professor Frederico, infelizmente, né, a gente chegou no fim dessa conversa tão boa, né, e que tende, né, a levar um pouco de conhecimento para a sociedade e um pouco de reflexão, né? É com essas conversas aqui no meio acadêmico que a gente tenta promover a justiça, né, para a sociedade. Aqui a gente discute, aqui a gente aponta, né, possíveis caminhos, né, e isso contribui para a reflexão. Não só nossa aqui, mas também com os nossos telespectadores que podem, a partir de uma informação como essa, conversar com seus pares, com seus próximos, né, no ambiente que eles estejam, para que se possa almejar algo melhor, né? Esse é o nosso papel aqui, né, enquanto programa, né, de televisão que tenta passar uma informação. Muito obrigado por sua participação. Esse espaço continua aberto para novas reflexões. Muito obrigado. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.